Oiê! Seja muito bem-vinda à nossa segunda aula da Semana do Mergulho Fashion. Nessa aula eu vou te ensinar o que são os biotipos e como descobrir o seu. Como eu disse na primeira aula, o biotipo é a base, é o primeiro passo dos 5 passos até você dominar a moda completamente. Você vai terminar essa aula sabendo exatamente qual é o seu biotipo, seus pontos fortes e fracos, e eu vou lançar um desafio para você para colocar em prática hoje mesmo, para te provar que você também é capaz de aprender moda de um jeito simples e prático e transformar a sua aparência, valorizar a sua imagem pessoal apenas utilizando a moda a seu favor. Você pode se tornar uma mulher elegante e estilosa. Mas antes de começar a aula, eu quero agradecer a todos os comentários que eu recebi aqui na primeira aula da Semana do Mergulho Fashion. Eu estou muito feliz com a participação e os comentários de todas vocês nessa semana e aos poucos nós estamos criando uma comunidade de mulheres interessadas em aprender moda de uma forma super simples e prática, de uma maneira que realmente vai dar resultado. Se por acaso você ainda não assistiu a primeira aula da Semana do Mergulho Fashion, aqui embaixo do vídeo tem uma barra de navegação para você poder usar para voltar e assistir a primeira aula. É fundamental que você assista a primeira aula, para você entender o que eu vou falar na aula de hoje. Então, se por acaso você não viu a primeira aula, volta lá, assiste e depois volta para cá, combinado? Agora, se você já viu, continua aqui comigo. Como eu disse, hoje você vai aprender o primeiro passo, que é o biotipo. Você vai descobrir qual é o seu e eu vou lançar um desafio para você, para já colocar em prática e o quanto antes você já vai começar a aprender é agora. Na aula anterior eu mostrei a importância da primeira impressão, o impacto que ela causa nas outras pessoas e em nós mesmas. Assim como eu e você formamos uma opinião sobre outra pessoa nos primeiros segundos que a gente a vê. A mesma coisa acontece quando as outras pessoas nos veem. Então, o nosso look, a roupa que nós usamos, deve expressar a mensagem correta. Aquilo que a gente quer demonstrar, seja no trabalho, no encontro ou até mesmo no evento. Nós sempre estamos sendo observadas. E eu criei uma regra para essa segunda aula. Você deve sair dessa aula sabendo qual é o seu biotipo e colocar em prática o desafio que eu vou lançar. E até mesmo ajude suas amigas a descobrir o biotipo delas ou das suas clientes, caso você trabalhe com moda. Então presta muita atenção e fica até o final comigo para iniciarmos a sua transformação em poucos minutos. E qual é a mágica daquelas mulheres que a gente olha e pensa, uau, eu queria ser estilosa que nem ela? A mágica é que elas conhecem o seu corpo, sabem qual é seu biotipo e sempre usam essa informação a seu favor, como base para montar todos os looks. O biotipo é o primeiro passo, é a base para todos os outros passos. É aqui que começa a sua jornada pelo básico. E qual é a importância de saber o biotipo? O biotipo serve para que mais para frente, quando a gente for usar os métodos mais avançados, você não fique perdida e consiga fazer a transição de um passo para outro de uma forma tranquila e natural, de uma forma suave e não de uma maneira complicada. Ou seja, o biotipo é a base que você precisa para conseguir executar o método especialista em looks com muito mais facilidade. É como se você fosse construir um prédio. Antes de colocar os tijolos, subir as paredes e finalmente construir o prédio, você precisa construir uma base, um alicerce firme e forte para que no futuro esse prédio não desmorone. Então, para descobrir o seu biotipo, você vai precisar apenas de uma fita métrica. Quando você estiver com a fita métrica em mãos, você vai precisar tirar 3 medidas. Primeiro, você vai tirar a medida da circunferência completa dos seus ombros. Depois você vai tirar a medida da região da sua cintura e depois você vai tirar a medida da região do seu quadril. Com as 3 medidas anotadas da circunferência dos ombros, da cintura e do quadril, nós vamos descobrir em qual biotipo o seu corpo se encaixa. Então, bora ver como é que faz? Então, você vai pegar uma fita métrica e você vai tirar a medida da circunferência primeiro dos seus ombros. Então, é da circunferência total. Como que a gente faz? É de um ombro, é legal que você peça ajuda para alguém, mas só para eu mostrar para você. É de um ombro a outro. Tirou essa medida? Anota aí então. E aí nós vamos para a segunda medida, a da cintura, que da mesma forma você vai tirar em toda a circunferência. E lembrando que a cintura é um pouquinho acima ali da região do umbigo. Você vai tirar essa medida e também anotar. E por último, e não menos importante, você vai tirar a medida do seu quadril, que é a parte do ossinho mais largo que a gente tem aí na região do bumbum. Então você vai tirar a parte mais alta ali do bumbum, bem na parte da famosa anca, como a gente costuma falar. Então você vai tirar as medidas e anotar no papel. E a partir daqui, a gente vai conseguir descobrir qual é exatamente o seu biotipo. Antes de nós falarmos qual é o seu biotipo, é muito importante que você conheça
todos os biotipos, porque mesmo que você aprenda um que não seja o seu, várias dicas você vai poder aplicar nos seus looks, além de poder ajudar também as suas amigas ou clientes, se for o seu caso. E não esquece, logo após a gente ver os 5 biotipos, eu vou lançar um desafio para você. Então fica comigo até o final dessa aula. O primeiro biotipo é o retangular, ou seja, o biotipo não possui muitas curvas. As mulheres com esse biotipo possuem as mesmas medidas ou muito semelhantes das circunferências de ombro, cintura e quadril. A maioria das europeias tem esse biotipo e a nossa Gisele Bündchen também. A característica desse tipo de corpo é ser longilíneo, com as pernas mais finas, o que deixa a mulher mais elegante e visualmente alongada. Então o ponto forte está justamente em usar e abusar dos comprimentos mini, sem parecer vulgar. Como o ponto fraco é não ter tanta cintura, a dica é investir em tudo que é cinture, como a calça clochard, por exemplo, além dos cintos de amarrações na cintura. É uma boa ideia evitar estampas grandes e modelagens largas, pois elas acabam não valorizando a parte da cintura, que é o que a gente quer valorizar. O segundo biotipo é oval. Nesse tipo de corpo, a maior circunferência é a cintura, sendo mais larga que as dos ombros e a do quadril. O ponto forte está na região do colo e das pernas, então aposte em peças e acessórios que alongam o corpo visualmente, com looks monocromáticos, peças em degote V. O ponto fraco vai ser sempre a cintura, então evite calças com a cintura muito baixa ou peças com estampa muito grandes, tons claros, coisas que vão ainda chamar mais atenção para essa região. Procure sempre valorizar a região abaixo do busto com faixas ou cintos, por exemplo. O terceiro biotipo é o triângulo invertido. Como o próprio nome dá a entender, agora a região dos ombros é a parte do corpo com a maior circunferência. Nesse caso, a cintura costuma ser mais reta, tendo uma circunferência semelhante à do quadril. O ponto forte está justamente nas pernas, então busque chamar a atenção para aquilo que você tem de menor, a parte de baixo. A calça boyfriend, com uma modelagem mais solta, ajuda muito a equilibrar as proporções. Como as mulheres que têm biotipo triângulo invertido costumam ter as pernas mais finas, é uma ótima ideia apostar em saias e shorts mini, que não vai ficar vulgar. Já o ponto fraco está na parte superior, pelo fato dos ombros serem mais largos. Então a dica aqui é evitar listras na horizontal, na parte de cima, degotes ombro a ombro e também a parte dos babados para a parte de cima. O quarto biotipo é o ampulheta. Se o seu biotipo for esse, a circunferência dos seus ombros e do seu quadril tem praticamente a mesma medida, já a cintura é a parte mais fina. Esse é o tipo mais fácil para montar um look e a maioria das brasileiras tem esse biotipo, inclusive esse é o meu biotipo. O ponto forte do biotipo ampulheta é a cintura fina, então valorize essa região. O cinto pode ser um grande aliado seu. Aposte também em calças, shorts e saias que tenham a cintura mais alta. Já o ponto fraco das mulheres que têm o biotipo ampulheta é que quando a cintura não é bem marcada, o corpo acaba ficando com uma aparência quadrada, ganha volume. Por causa disso, é bom evitar modelos mais minimalistas, aqueles oversize, com a modelagem mais ampla, que não marca o formato do corpo e não valoriza em nada. E o quinto biotipo e segundo mais comum é o triângulo, que é o conhecido também como pera ou o violão. Como você já deve estar imaginando o formato de uma pera, o quadril é a região com maior circunferência e a região dos ombros é a menor. Já o ponto forte do biotipo triângulo é a região do colo, então chame atenção para essa área do corpo. Você pode buscar blusas ombro a ombro, babados para essa região, peças com estampas claras ou grandes, tudo para chamar atenção para a parte superior. Já o ponto fraco normalmente costuma ser o quadril e as coxas por serem maiores proporcionalmente. Então é bom você evitar deixar a bolsa na altura do quadril e as calças muito justas e claras que realçam ainda mais essa região. Agora que você já descobriu qual é o seu biotipo e conheceu um pouco mais sobre ele, aprendendo os pontos fortes e os pontos fracos e no que você deve investir ou evitar, você já tem um bom entendimento do seu corpo. Você já tem uma base sólida e está preparada para o desafio que eu vou lançar. Mas antes de eu te dizer qual vai ser esse desafio, eu gostaria que você, a partir desse momento, sempre que for montar o seu look e escolher as peças que você vai usar, lembre de responder uma pergunta, a você mesma. A pergunta é essa: essa peça de roupa está valorizando os meus pontos fortes e disfarçando os meus pontos fracos? Se você responder essa pergunta antes mesmo de experimentar o look, eu tenho certeza absoluta que fará muita diferença na hora de combinar as suas roupas e a partir de agora vai começar a ficar muito mais fácil. Talvez no começo ainda você vai ficar na dúvida, mas pensa comigo. Todos os dias você se arruma pelo menos uma vez. Então, se cada vez que você for se arrumar, você pensar nessa pergunta,
Cada vez esse entendimento do seu biotipo vai ficar entrando aí na sua cabeça. Você vai repetir esse processo look após look e isso pouco a pouco vai criando a fundação para você continuar trilhando aí os 5 passos até você dominar a moda e se tornar uma especialista em looks. E o melhor de tudo é que esse processo todo ele vai se tornar natural. Agora sim está na hora do desafio que eu prometi no início dessa aula. Esse desafio é para você colocar em prática hoje mesmo, viu? Para você provar para você mesma que é totalmente possível aprender moda de um jeito simples e prático e transformar a sua aparência, valorizar a sua imagem pessoal, apenas utilizando a moda a seu favor. É importante você fazer isso para quebrar com paradigmas na sua mente. Então o desafio é o seguinte, temos que cumprir 2 objetivos. O primeiro objetivo é disfarçar ou realçar o seu quadril. E o segundo é fazer você parecer mais alta ou mais baixa. E tudo isso dando um toque de personalidade ao seu look. Vamos começar o desafio com uma combinação super básica que toda mulher tem no seu guarda-roupa. Uma t-shirt e uma calça jeans. A partir dessa combinação básica, para você disfarçar ou realçar o seu quadril, vamos usar o truque da terceira peça. A terceira peça no look pode ser um colete, uma jaqueta, um kimono, mas nesse desafio nós vamos escolher um blazer especial, analisando o seu biotipo que nós descobrimos poucos minutos atrás. Se o seu for triângulo, ampulheta ou oval, normalmente você vai querer disfarçar o quadril. Para isso você vai escolher um blazer alongado, ou seja, que termine abaixo da linha do seu quadril. Apenas um parêntese, se o seu biotipo for oval, seu principal objetivo será disfarçar a cintura e não o quadril. Mesmo assim, você pode aplicar o truque da terceira peça com blazer alongado, porque esse truque irá alongar a região superior do corpo e, consequentemente, diminuir a cintura visualmente. Agora, se seu biotipo for triângulo invertido ou retangular, é provável que você queira realçar o seu quadril. Para isso, você vai escolher um blazer mais curto, com comprimento aí acima da linha do quadril. Uma dica extra para quem quer realçar o quadril, como seu quadril já vai estar em evidência, a calça jeans que você vestir fará diferença para destacar ainda mais essa região. Então dê preferência para uma calça de cintura mais baixa, um jeans com uma lavação mais clara e que a modelagem seja mais justa, ou uma pantacur de repente, que é o oposto de justa, mas traz muito volume. Sim, a pantacur ela traz volume para a região do quadril, justamente por ela fazer essa modelagem em A. Ai, Thalita, eu não tenho blazer na modelagem que você disse para usar, então o que eu faço? É bem simples, se você não tiver um blazer com essa modelagem que eu sugeri, use como terceira peça uma jaqueta jeans ou uma camisa aberta, por exemplo. É muito provável que você tenha pelo menos no guarda-roupa uma dessas peças. Então, o primeiro objetivo concluído com sucesso. Agora, o segundo objetivo do desafio é você parecer mais alta ou mais baixa, visualmente falando, depende do seu objetivo. Há uma infinidade de truques que você pode aplicar, mas vamos usar apenas o truque do calçado para você ver a diferença que isso fará no seu look. Então vamos lá. Se você é mais baixinha e quer parecer mais alta, você tem 2 opções. Usar um calçado que seja da cor da calça que você escolheu, por exemplo, se você escolher uma calça preta, use um calçado preto. Ou então, use um calçado na cor nude, isto é, na cor da sua pele. Dica extra para esse truque aí ser potencializado ainda mais e ter um efeito alongador. Use um calçado de bico fino. Mas se você se considera alta e deseja parecer um pouquinho mais baixa visualmente, escolha um calçado num tom diferente da calça, que também não seja num tom nude. Para potencializar ainda mais esse efeito de te achatar visualmente, fazendo com que você pareça mais baixa, prefira um calçado com bico arredondado e faça uma dobra larga na sua calça, de pelo menos 3 dedinhos de comprimento. Agora sim, o desafio está lançado, explicado tintim por tintim, para você colocar em prática hoje mesmo. Eu não sei se você sabe, mas eu sou muito curiosa e quero ver como é que ficou o seu look. Então vamos fazer um combinado. Tire uma foto do seu look, poste no stories do Instagram e me marque, @ThalitaDalbó. Eu quero ver todos os looks e prometo que eu vou comentar um a um. Eu também vou entrar no desafio e vou postar o meu look amanhã mesmo. Você percebeu que a partir do momento que você sabe qual é seu biotipo, quais são os seus pontos fortes, os seus pontos fracos, você consegue usar as suas peças de roupa para valorizar ainda mais os seus pontos fortes e disfarçar os seus pontos fracos? Isso traz equilíbrio para o look e ele se torna harmônico e bonito. Com alguns truques você pode parecer mais magra, mais alta, mais baixa, mais esbelta, mais elegante e por aí vai. E tudo isso é possível graças aos truques de estilo, que é o passo 2 dos 5 passos até você dominar a moda. Mas a gente vai deixar para falar sobre os truques de estilo e os outros passos na próxima aula. Você vai ver como ajustes mínimos no seu look podem levar a grandes mudanças na sua aparência e como os outros te veem ou como você mesma se vê. E você vai se perguntar, como eu nunca pensei nisso antes?
E assim que terminar esse vídeo, você vai clicar no botão para compartilhar essa aula com as suas amigas no WhatsApp, para que elas também tenham a mesma experiência que você e posta nos seus stories o seu look do desafio e me marca, @thalitadalbó, que eu quero ver. Lembra que eu conto com a sua ajuda no meu propósito de ajudar mais mulheres com a moda. E depois, rola a tela para baixo e faça um compromisso com você mesmo, dizendo sim, eu quero aprender mais. Diga qual é o seu biotipo, o que você achou dessa segunda aula e se você vai participar do nosso desafio. Seu comentário é muito importante para que possamos criar uma comunidade de mulheres interessadas em aprender moda de um jeito simples e prático. Então vai aqui embaixo, deixe o seu comentário, clique no botão para compartilhar com as suas amigas e a gente se vê na próxima aula.